Aulas ao vivo, cursos online. Como funciona aquele aluno que não assistiu a aula? Quer saber? Vamos conversar sobre isso? Então, fica ligado. Hoje a gente está vivendo um momento totalmente diferente em função dessa pandemia. E o que aconteceu então com a economia? Aconteceu que muita gente teve que migrar do seu negócio físico para o negócio online, né? Quem consegue prestar o seu serviço, né, através da telinha ali do computador, do celular, achou um nicho de mercado muito bacana. Por quê? Porque atinge um número muito grande de usuários, né, que ela não atingiria antes pelo meio físico. Por quê? Porque ela teria uma limitação de espaço, talvez para alocar aquelas pessoas. E quando tu tá no digital, não. Cada um tá na sua casa e o empreendedor não tem esse custo aí, então, que é o local, né, fixo para fornecer aquele produto ou ofertar aquele serviço. Uma dúvida muito recorrente é em relação a aulas que tu faz ao vivo, né? Existem produtos que as aulas são ao vivo, né? Tu fica acompanhando ali do outro lado e tem pessoas que não conseguem acompanhar. Então, eu vou disponibilizar essa aula depois gravada. Como vai ficar isso, né? Ou se é uma atividade, por exemplo, como uma aula, né, que é uma atividade física, que tu tá fazendo gravada, mas tu participa de um grupo naquele horário. Como é essa recuperação dessa aula depois? Como isso vai funcionar? Tudo isso é possível ser regularizado, é possível que a gente consiga organizar. Porém, quando a gente tá no online, né, quando a gente tá ali no digital, a gente precisa ter isso muito claro e de uma forma escrita para o nosso usuário, para o nosso consumidor. Então, lá no teu contratinho que tu tem, né, que é específico para cursos online, tu vai já tratar esse tema com aquela pessoa que está te contratando. Se ela participa de uma aula em grupo e ela perdeu, qual é a possibilidade que ela tem? Você vai dar essa aula só para ela? Ou você acha que não tem como? Então ela vai ter que assistir gravada, mas aí ela precisa ter a ciência disso na hora da contratação. Então, por isso que é muito importante a gente pensar sobre isso quando a gente se lança aí em negócios no meio digital. Uma coisa que talvez fosse conversada no meio físico, se você fosse pegar ali uma anuência em algum documento, no eletrônico não tem. Então o ideal é que você já pense nisso antes, já estabeleça essa regra com todos os teus alunos daquele curso, que caso alguém não possa participar daquele curso naquele dia, que é uma aula em grupo, uma aula ao vivo, que ele vai ter o acesso apenas àquela aula gravada, mas que o professor não vai poder disponibilizar de um novo horário para atender unicamente aquela pessoa, né? Porque nos outros horários ela também pode estar dando aulas ao vivo para outras pessoas, para outros grupos, né? Então a gente não inviabiliza que o usuário ali, o teu aluno, tenha acesso àquele produto, porque talvez se fosse no meio físico e ele faltasse, ele perderia e talvez nem tivesse essa reposição, porque depende também da questão de encaixar aquela pessoa num horário, né? E o profissional certamente não vai ter apenas uma única turma, ele vai ter várias, então às vezes fica até difícil de tu recuperar. E no meio digital tu também tem uma facilidade, né, se tu for observar por esse lado, porque tu pode disponibilizar aquela aula, né, para aquela pessoa, mesmo que o escopo do teu negócio não seja aulas gravadas, tu não é obrigado a disponibilizar para todo mundo a aula gravada, mas nesse caso específico, a pessoa teve um contratempo, né, não pôde participar dessa aula, você já coloca lá no seu contrato com ela que esse caso em específico vai ser analisado, né? E também é muito importante você olhar pelo outro lado. Daqui a pouco ninguém mais quer fazer aula ao vivo e todo mundo quer olhar gravada. E aí, dependendo do ramo de negócio, tu acaba perdendo a aderência daquele grupo de alunos contigo, porque é a aula presencial ali, online, ao vivo, que mantém aquela galera ali, né, naquele pique total contigo. Então, talvez não seja interessante para ti que o teu produto seja oferecido apenas gravado. Então tu também já vai colocar essa regra para daqui a pouco não ter que disponibilizar para todas as pessoas nesse novo formato. Mas
o que eu quero que fique de tudo isso é que sempre, gente, é importante a gente pensar que a gente pode resolver essas situações, né? Não deixar gerar um conflito porque a gente simplesmente não pensou, né? Porque a gente não avisou antes. E o meio digital também tem essa questão de daqui a pouco tu tá contratando com alguém que tá a quilômetros de distância de ti, que não vai ter aquela possibilidade de sentar contigo e discutir sobre aquilo. Então, quanto mais claro já tiver essas questões, melhor. E se tu já tinha um negócio no meio físico, tu já tem N cases que já aconteceram e tu teve que lidar e agora vão ser diferentes. Então para um pouquinho e pensa, olha só, como funcionava quando eu dava uma aula presencial, olha as dificuldades que eu tinha, como eu vou lidar com elas agora no meio digital e como eu vou informar isso então agora para o meu aluno. Então se você pensar bem, você consegue estruturar um negócio que vai ser super tranquilo do ponto de vista de quem está adquirindo o teu produto e do teu ponto de vista de empreendedor, que além de fornecer o serviço, tem que gerir, administrar, né, todas as outras demandas aí que a gente sabe que o empresário tem. Quer saber mais sobre negócios no meio digital? Tem alguma dúvida? Então fica ligado aqui no nosso canal, que sempre que possível a gente está trazendo novidades para vocês.